Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula, dando continuidade ao sistema excretor. Agora a gente vai falar sobre a excreção humana. O sistema excretor no ser humano ele é composto por rins, tá? Uréteres, bexiga urinária e a uretra. Aqui na imagem do lado dá para ver a localização de cada um deles. Então, o principal órgão é o rim, são os rins, né? A gente tem dois. Temos também a bexiga urinária e o canal que leva a urina do rim até a bexiga urinária. Aqui eu destaquei para vocês as glândulas suprarrenais ou adrenais. Tá? A gente vai ver que essa glândula está relacionada com a atividade de excreção. Os rins eles são responsáveis pela formação da urina. E a urina que é produzida nos rins ela é armazenada na bexiga, até que seja expelida para o meio externo. Quando a bexiga completa aproximadamente 50% do seu volume, normalmente o indivíduo tem vontade de urinar. Em relação à anatomia dos rins, eles medem aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Pesa aproximadamente 150 gramas. Eles são conectados aos uréteres e são conectados também aos vasos sanguíneos e aos nervos. Coloquei aqui nessa imagem da esquerda um desenho esquemático mostrando as principais partes que compõem o rim. O desenho ele foi simplificado, tem muito mais detalhes, tá? Entretanto eu deixei só as partes que realmente são gerais, as partes anatômicas gerais. Então a gente tem no rim a pirâmide renal, temos o córtex, temos as artérias, tá? Artéria renal e veia renal, são elas que levam sangue para dentro do rim. Tem o cálice menor, o cálice maior. Os néfrons, que são as principais unidades de filtragem do sangue, eles ficam localizados mais ou menos nessa região. Os néfrons eles são bastante importantes para esse mecanismo de excreção do ser humano. Bom, os rins eles são formados por muitos néfrons. Esse néfron, antigamente era chamado de cápsula de Bowman, tá? Mas o nome mais comum, atualmente usado, é simplesmente néfron. Dentro de um néfron a gente pode destacar algumas partes, como por exemplo o glomérulo, há também a cápsula renal, temos o tubo contorcido proximal, tá? Aqui eu coloquei só túbulo proximal, mas os livros normalmente trazem o nome túbulo contorcido proximal, assim como também trazem túbulo contorcido distal, tá? Que aqui eu chamei só de túbulo distal. Tem a alça néfrica e tem o duto coletor. Veja que o glomérulo ele é formado por uma rede de capilares. Tá? E esses capilares eles vão ser importantes principalmente na etapa de filtração. Bom, o glomérulo ele é importante principalmente na atividade de filtração glomerular. Então, para a formação da urina, há 3 etapas. A primeira é a filtração glomerular, depois segue a reabsorção renal e, por último, o processo de secreção. Então, essas três etapas elas vão ser detalhadas nos próximos slides. A filtragem glomerular ela ocorre com a passagem do plasma sanguíneo, que estão nos capilares, para dentro da cápsula renal. Então é mais ou menos o que está sendo mostrado aqui nessa imagem, onde eu tenho o glomérulo aqui, nessa região, e aqui, envolvendo o glomérulo, eu tenho a cápsula renal. As substâncias que estão dentro do plasma, elas vão passar em direção à cápsula renal. E esse é o processo de filtragem. Vai funcionar mais ou menos como se fosse uma peneira, onde as moléculas grandes elas vão ficar retidas e as moléculas pequenas e com afinidade química vão conseguir passar para dentro da cápsula renal, tá? Para dentro do néfron. O produto da filtração dos rins não tem células sanguíneas, então não é comum que o indivíduo urine células sanguíneas e também não tem macromoléculas, que são aquelas moléculas de alto peso molecular, tá? Moléculas grandes. O filtrado, que é o líquido que passa para dentro do néfron, a gente pode dizer que contém água
tá? Sais diversos, incluindo sódio, contém aminoácidos, contém ácidos graxos, contém também ureia e ácido úrico, que são excretas nitrogenadas, entre outras substâncias, tá? Algumas dessas substâncias elas vão ser eliminadas e outras, na verdade a maioria, vai voltar a compor o sangue. Perceba que a composição da urina ela é predominantemente água, então a urina ela é composta por 95% de água, 2% de ureia, já que o ser humano ele excreta prioritariamente a ureia, e 3% de outras excretas. Essas outras excretas são sais diversos, tá? Ácido úrico, alguns produtos resultantes de medicamentos que a pessoa esteja tomando, tá? Esteja fazendo uso. Então, essas outras excretas elas representam 3%. A urina, dependendo da hidratação do indivíduo, ela pode variar a sua cor. Quanto mais escura for a urina, mais concentrada ela está. Significa que o indivíduo está com a quantidade baixa de água no organismo. Já quando a urina está muito diluída, significa que o indivíduo está com excesso de água no organismo. O ideal é que haja um equilíbrio, um meio termo, nem tão clara e nem tão escura. Lembrem que o excesso de água no organismo também prejudica, tá? E a falta de água também porque causa desidratação. A reabsorção renal é a etapa que segue após a filtração glomerular. Nessa etapa, a maior parte da água, a glicose, os aminoácidos e as vitaminas, principalmente, vão retornar ao sangue. Tá? Esse transporte, essa passagem desses componentes para o sangue é feito através de transporte ativo. Para quem lembra, quando estudou os transportes através de membrana, o transporte ativo é um transporte que gasta energia da célula para acontecer. A gente tem essa absorção renal, reabsorção renal ocorrendo no túbulo proximal, tá? Que é essa região aqui. Ocorre na alça néfrica, também tem reabsorção, e no túbulo distal também. Tem uma pequena parte da reabsorção renal que também ocorre no duto coletor. Então, depois da cápsula renal, todo o túbulo, tá, do néfron, ele promove essa etapa de reabsorção renal. A permeabilidade do túbulo distal e do duto coletor em relação à absorção de água vai depender de um hormônio, que é chamado de ADH, o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. O ADH ele é produzido no hipotálamo e ele é liberado no sangue, e a ação dele está relacionada com a quantidade de água reabsorvida. Então o que vai acontecer é o seguinte, se vocês verificarem essa figura B aqui, tem um esqueminha mostrando exatamente isso. Quando o ADH, o hormônio diurético, é liberado, a reabsorção de água ela vai ficar mais intensa, tá? Então vai sair água do néfron, tá? Vai sair água do néfron e essa água vai entrar nos capilares sanguíneos que tem ali próximo ao néfron. Então, o organismo ele vai reabsorver mais água. Significa que a urina vai ficar mais concentrada, tá? Porque boa parte da água está voltando para o sangue. Já quando o ADH é inibido, o que vai acontecer é que a maior parte da água não vai ser reabsorvida, tá? Essa água ela vai sair do sangue e vai entrar dentro do néfron para compor a urina. E aí a urina vai ficar mais diluída, tá? E o sangue vai ficar com menos água. Se é menos água no sangue, ele vai ficar menos volumoso, ok? Então, ADH liberado aumenta o volume de água no sangue, ADH inibido diminui o volume de água no sangue. Lembrem que se você aumenta o volume de água no sangue, o sangue vai aumentar também o volume e aumenta a pressão arterial.
Então, essa história da liberação ou inibição do ADH está relacionado com a pressão, nossa pressão arterial. Já se você diminui a quantidade de ADH e libera mais água para a urina, a sua pressão ela vai ficar mais baixa, o sangue vai ficar menos volumoso, sua pressão vai ficar mais baixa. Um outro hormônio relacionado também com a água, de modo geral, tá? Não só com a reabsorção de água, mas ele está associado com os sais. Então, a aldosterona ele é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais. Por isso, lá no começo da aula, eu mostrei para vocês a localização das suprarrenais. Eu coloquei também aqui nesse slide uma imagem com as suprarrenais aqui evidentes, tá? Então, essas suprarrenais elas vão agir na reabsorção do íon sódio. Okay? E aí também está relacionado com sal, também está relacionado com água, porque se vocês lembrarem de quando foi estudado a osmose tem a ver com concentração, e o aumento de concentração de sal, ele vai puxar a água, tá? Então vamos ver lá como é que a aldosterona ela funciona, tá? Ela age. Quando dentro do seu sangue a concentração de sódio ela está baixa, o seu organismo vai liberar, as suprarrenais vão liberar a aldosterona. E essa aldosterona vai fazer com que a concentração de sais aumente no sangue. E como é que a aldosterona vai fazer isso? A aldosterona vai permitir que os sais que sairiam junto com a urina voltem a compor o sangue, tá? E aí ainda vai ser na etapa de reabsorção, tá? Então a aldosterona ela funciona dessa forma. Lembrem que se tem muito sal no sangue, o sangue fica mais concentrado e aí puxa por osmose a água dos outros tecidos, tá? E aumenta o volume de sangue. Se aumenta o volume de sangue, vai aumentar também a pressão arterial. E aqui nessa situação da quantidade de sal está baixa, o hormônio vai promover uma redução, né, da pressão arterial. 99% dos compostos filtrados vão retornar para o sangue, enquanto 1% apenas vai ser eliminado em forma de urina. É comum um ser humano eliminar cerca de 1,5 litro de urina por dia, tá? Então, a gente sabe que são aproximadamente 7 litros por hora, tá? Que são filtrados. Entretanto, esse filtrado, só 1% vai ser eliminado. Okay? Isso vai dar aproximadamente 1,5 litro. Claro que esse número é variável, porque se você tomar muita água, se você tomar alguma substância que é diurética, você vai ter uma eliminação maior. É importante a gente destacar também que as bebidas alcoólicas, elas inibem a secreção do ADH. Por isso, quando a pessoa bebe, é muito comum ficar com vontade de urinar, tá? Justamente porque se diminui a quantidade de ADH, a reabsorção ela vai também diminuir. E se a reabsorção diminui, significa que a urina ela vai conter mais água e aí vai eliminar mais água do corpo. Por isso, o indivíduo quando está embriagado, no outro dia ele tem ressaca. É justamente resultado dessa alta eliminação de água, tá deixando o organismo desidratado. E aí o organismo ficando desidratado, no dia seguinte, né, vai gerar normalmente dor de cabeça e vai gerar a sensação de sede com mais frequência. A secreção é semelhante à reabsorção. Entretanto, nesse caso da secreção, as substâncias elas fazem o caminho inverso da reabsorção. Entre as substâncias que são secretadas, que passam por essa fase, a gente tem a ureia, tá? Proteínas e macromoléculas. Essas macromoléculas são geradas principalmente pela metabolização de medicamentos. Tá? Então, quando nosso corpo sofre a ação de medicamentos, ele gera excretas que devem ser eliminadas. E a maior parte dessas excretas é eliminada através dessa etapa de secreção. Na secreção, as moléculas elas são liberadas diretamente do sangue para os túbulos dos néfrons.
Então, nesse esqueminha abaixo, a gente observa aqui, deixa eu voltar só para a gente ver as etapas anteriores, a gente tem a filtração, que é quando as substâncias passam do glomérulo para a cápsula renal. Temos a reabsorção, que é quando as substâncias que passaram na filtração vão voltar, algumas delas, a compor o sangue. E, por último, que é o que a gente está falando agora, da secreção, que é quando substâncias que estão no sangue, mas que devem ser eliminadas, passam diretamente para dentro do túbulo renal e para dentro do duto coletor. E aí vão compor a urina. Existe uma situação onde o indivíduo ele pode formar cálculos renais. Os cálculos renais eles são uma massa sólida, e essa massa sólida é formada por pequenos cristais. Esses cristais eles são normalmente feitos de cálcio ou de componentes derivados do cálcio, e eles acabam obstruindo os canais por onde a urina deveria passar. Então a gente observa que alguns problemas eles podem ser desencadeantes desses cálculos renais. Então, um exemplo disso é problemas do intestino delgado, dietas ricas em vitamina D, tá? Então a vitamina D também é um fator de risco, o uso da vitamina D é um fator de risco para cálculos, tá? Por isso a gente não deve tomar vitamina D sem recomendação médica. E alguns distúrbios metabólicos também aumentam o risco da formação dos cálculos renais. Aqui na imagem A tem alguns cálculos renais. E hoje em dia a gente já consegue, os médicos já conseguem removê-los de maneira eficiente, tá? Em algumas situações é possível que ele seja expelido naturalmente através do sistema urinário. Uma outra doença associada com o sistema excretor é a diabetes insípida. Essa doença ela é provocada ou pela deficiência na produção de ADH ou pela insensibilidade dos rins a esse hormônio. Então a gente viu que o ADH está relacionado com o controle de água, ele controla quanta água vai sair através da urina. Então nessa questão da diabetes insípida, o ADH ele não vai funcionar de maneira adequada. Isso vai fazer com que o indivíduo ele libere sempre um grande volume de urina, o que obviamente vai gerar uma sede excessiva nesse indivíduo. O tratamento da doença envolve a administração do hormônio antidiurético. E esse hormônio antidiurético ele pode ser administrado através de spray nasal, gotas nasais, comprimidos ou injeções. Aqui eu coloquei na imagem B um frasquinho que é um spray nasal justamente com o medicamento para esse tipo de problema. Tem uma questão aqui que eu coloquei só para a gente reforçar um pouquinho. Na verdade, essa questão ela trata das excretas nitrogenadas, coisa que foi vista lá na primeira aula, na primeira parte do vídeo. Mas é bom sempre a gente relembrar. Então aqui, no bloco abaixo, são citados tipos de excretas do reino animal. No inferior, características dessas excretas. Aí ele dá aqui duas listas, né, e pergunta: a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Na primeira opção aqui tem amônia, na segunda ureia, na terceira ácido úrico. E nos parênteses a gente tem o seguinte, nesse primeiro parêntese diz: é um composto mais tóxico, por isso necessita de grande quantidade de água, sendo eliminado normalmente por animais aquáticos. A gente viu, e vocês devem lembrar, que o composto mais tóxico é a amônia. Tá? Então essa aqui seria a opção 1. Composto de baixíssima toxicidade, porém insolúvel, excretado principalmente por répteis, aves e insetos. Se ela tem baixíssima toxicidade, tá? Significa que aqui, nesse segundo parêntese, vai ser o ácido úrico. E, por último, no último parêntese, só sobrou a ureia. E ele vai dizer o seguinte: composto de toxicidade média excretado pelos seres humanos e pelos peixes cartilaginosos. O ser humano excreta predominantemente ureia. Tá? Então a sequência é 1, 3, 2. 1, 3, 2. Letra A. Pronto, respondida a questão. Uma questão fácil, mas que envolvia aí você lembrar
de quem é o composto mais tóxico e menos tóxico. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Aqui estão as referências e até uma próxima.